autoridade, você não vai piscar o olho e se tornar autoridade. Você não vai piscar o olho e se tornar referência. Mas se você fizer o teu passo a passo, você vai se tornar referência e se tornar autoridade na sua região. Eu sou a Karen Denise, neuropsicopedagoga, e eu transformo a vida de profissionais que desejam começar os seus atendimentos e viver de neuropsicopedagogia. Então, o que significa ser referência? Referência em neuropsicopedagogia. Sabe o que é ser referência? Você já parou para pensar, né? Você tá indo viajar e aí você vai lá e não sabe como chegar no lugar que você precisa. E aí você pergunta para as pessoas, qual que é o ponto de referência? E aí eles sempre vão dar um ponto de referência. Mas você já viu alguém dando como ponto de referência um muro branco? É lá no muro branco. Ninguém dá como referência um muro branco, porque o muro branco é muito genérico, certo? Em qualquer lugar que você olhe, a probabilidade de você ver um muro branco, um portão branco, uma casa branca, é muito alta, né? É muito alto essa probabilidade. Isso quer dizer que o muro branco não pode ser uma referência para você, ele não pode ser um ponto de referência para você, né? Quando as pessoas vão te dar um ponto de referência, o que elas falam? Normalmente de um lugar que se destaca da região, um lugar que todo mundo conhece na região. Por exemplo, o supermercado Carrefour, né? No Brasil, aí, se eu falar Carrefour, muita gente vai saber. Se eu falar assim, o Carrefour aqui em Curitiba, né? Por exemplo, o Carrefour do Hour, né? Quem é o Hour, gente? Carrefour do Portão. O Carrefour lá do Portão. Então, passou o Carrefour na primeira direita. O Carrefour, ele pode ser um ponto de referência, porque é um mercado imenso, tem placa, ele se destaca da região, ele se destaca daquela paisagem que é toda igual. E muito improvável que alguém vai falar que o ponto de referência é o bendito muro branco, o gradil branco, naquele portão branco. Porque isso não se destaca, né? Isso é muito genérico. Ele tá igual, tá fazendo parte. Ele não está se destacando. Ele não está sobressaindo. E se tornar, então, uma referência em neuropsicopedagogia, não quer dizer que você vai se tornar um profissional melhor que o outro. Não quer dizer que você vai estar acima em relação ao destaque, não. Porque a neuropsicopedagogia ela é uma ciência em uma área de atuação pouco conhecida. Então, se tornar referência é você se tornar aquele profissional que toda vez que alguém pensar em neuropsicopedagogia, vão falar e vão lembrar de você. As minhas alunas falam que eu sou referência para elas. Porque toda vez que elas vão falar de neuropsicopedagogia, elas lembram de mim. Eu tenho várias alunas que falam que toda vez que elas vão elaborar um plano de avaliação, elas escutam a minha voz de tanto que eu falo, né, de como elaborar disso, daquilo, vai fazer assim, vai fazer assado, o protocolo é esse. De tanto que elas me escutam, né, falando sobre neuropsicopedagogia. Então, assim, para as minhas alunas, eu sou uma referência em neuropsicopedagogia. Por quê? Porque eu me destaco. Porque quando elas pensam em neuropsicopedagogia, elas lembram de mim. Agora, como que você vai se tornar um destaque? Como que você vai ser referência? Quando as pessoas ao seu redor aí na sua cidade começarem a ouvir neuropsicopedagogia, lembrar de você. Ouvir falar em neuropsicopedagoga, lembrar de você. Tá aí a Kátia, pra não me deixar mentir. A Kátia aí no Instagram falando que é verdade. Então. Olá. E quando a gente vai se tornar referência, então? Quando a gente se destacar. E na neuropsicopedagogia, como que a gente vai se destacar? Quando as pessoas começarem a descobrir a neuropsicopedagogia. Quando você falar tanto que a pessoa vai ler sobre neuroaprendizagem e ela vai lembrar de você. Ela vai falar neurociências e educação, ela vai lembrar de você. Psicologia cognitiva, ela vai lembrar de você. Porque você é neuropsicopedagoga. Ela vai ver problema de aprendizagem, ela vai lembrar de você. Ela vai ver questões relacionadas a TDAH, a transtorno de aprendizagem, ela vai lembrar de você. Isso é se tornar
uma referência, tá? Isso não quer dizer que você vai ser mais, melhor, enfim, você vai ser referência na sua região. Bom, qual que é a diferença, então, quando eu falo pra vocês, né, que eu quero que vocês se tornem autoridade NeuroPP? Eu falo isso, né, gente? Eu quero que vocês se tornem uma autoridade NeuroPP. Carinhosamente, inclusive, os meus alunos, né, eles têm esse apelido, né? Você é uma autoridade, aqui, né, a gente chama de autoridade quem passa por todo o meu método, né? Quem aplica o método. Que não basta também só passar pelo método e não aplicar, né? Pra você ser autoridade, você tem que aplicar o método em neuropsicopedagogia. E aí, antes até, hoje a gente tem o nome de método, mas quando surgiu esse treinamento, ele tinha o nome, né, de treinamento autoridade NeuroPP. E por que ele tem esse nome de autoridade? Bom, muita gente quer ser sucesso. Já ouviram falar? Eu quero ser uma neuropsicopedagoga de sucesso, eu quero ter sucesso, eu quero ser sucesso. Mas você já parou para pensar o que é o sucesso? Claro, né? A gente tem ali uma nomenclatura aqui, sucesso é aquilo que você alcança, que você deseja que você alcança. Então, esse sucesso ele é muito relativo, né? Cada pessoa ela vai querer uma coisa, ela vai ter um desejo, né? Tem pessoas que querem, por exemplo, fazer uma transição de carreira, sair da sala de aula e atuar com neuropsicopedagogia. Tem pessoas que querem começar, né? Nunca atuaram, querem começar, querem transformar vidas, né? Tem pessoas que querem uma fonte de renda, uma renda extra, enfim. Cada pessoa tem o seu objetivo. E quando você atinge esse objetivo, chamamos de sucesso. Mas, no mundo, né? Você ser um sucesso para alguém, o que é um sucesso? Se a gente pensar, eu gosto de fazer essa comparação de hit de sucesso. O que é um hit de sucesso? Não é aquele hit assim que fez assim, apareceu, aconteceu, mas passa um tempo, ninguém lembra mais. Ninguém pensa mais. Por exemplo, qual era o hit de sucesso de verão de 2019? Qual era a música que fez sucesso em março de 2020? Muito provável que você não se lembre do sucesso. Muito provável que você não se lembre quem era esse sucesso. Por quê? Porque o sucesso, na concepção que nós temos hoje, na nossa compreensão, o sucesso é algo que, explode muito rápido, mas não tem consistência, não tem constância no tempo, não tem permanência, não tem base. Amanhã piscou, tem um novo sucesso. Parece um novo sucesso. Vou falar de uma música então. Vocês sabem, né? Eu também eu sou cantora, né? Musicoterapeuta e cantora. Trabalhei com música a vida inteira por hobby, por paixão, por gosto, né? Por gostar mesmo. E quando eu era adolescente, eu comecei a cantar em casamentos, tá? Só que assim, eu cantava sempre em casamentos de pessoas conhecidas, amigos e tal. Não era uma coisa assim profissional. Teve um tempo aí que daí eu comecei a profissionalizar e cantar, ser contratada para cantar. E houve um tempo em que todo casamento que eu ia, pessoas aleatórias, pessoas que nunca se viram na vida, pessoas que me contratavam, eu tinha que cantar uma música. Vocês vão saber que música é essa. E assim, essa era a música de casamento, era o sucesso. Que ninguém escuta mais hoje, mas era um sucesso. Sabe que música é essa? Thousand Years. Meu pai, como eu cantei Thousand Years em casamento de 2017 até 2019. Gente, vocês não fazem ideia. Vocês sabem qual é a música Thousand Years? Eu vou cantar um pedacinho pra vocês lembrar. Heart beats fast, colors and promises, how to be brave, how can I... Eu não lembro mais a letra, enfim. É tão de sucesso que eu tinha memorizado que eu até esqueci a letra. Fiz questão de esquecer, gente, porque eu não aguentava mais, tanto que eu cantava essa música. Quando alguém me chamava pra cantar em casamento, eu falava, pelo amor de Deus, Thousand Years não. Eu até ofereci outras músicas, mas a pessoa queria Thousand Years. Isso é sucesso. Isso é sucesso. Ela tava lá no hit, veio de um filme super famoso, de repente todo mundo tava cantando. E hoje ninguém canta mais. Hoje, não tô no círculo dos casamentos pra dizer qual é a tendência do casamento agora, não sei. Mas não é mais Thousand Years. Não é mais Thousand Years.
Talvez seja Ed Sheeran, né? Né? Perfect. Perfect, acho. Perfect, né? Ed Sheeran, Perfect. Talvez seja essa aí, porque eu andei vendo fui nos casamentos aí e era essa aí que estavam cantando. Mas, o que eu tô falando? Sucesso é efêmero. Ele vem e vai muito rápido. Agora, vamos pensar em autoridade. Vamos pensar em autoridade? Autoridade não é algo que você conquista rápido. É algo que você conquista devagar. É algo que fica ali ao longo dos anos, né? Pensa que eu dei um exemplo da Cristina Peri, da música do Thousand Years, mas assim, porque eu falei do casamento, porque eu sou péssima de lembrar de músicas que são hit de parada, porque eu não escuto música hit de parada, tá, gente? Eu escuto clássicos, e clássicos são autoridade. Que clássicos, por exemplo, Karen? Bom, eu gosto muito, muito, muito de Beatles. Pensa, Beatles, eu nem era nascida quando eles estavam fazendo sucesso, né? Lá na década de 60, gente, eu não sou novinha, mas eu nasci na década de 80, sou de 85. Então, Beatles faz muitos anos que Beatles fazia sucesso. Faz muitos anos que essa banda não existe mais. Faz muitos anos que o vocalista e compositor principal, né, dessa banda morreu. Mas, se eu cantar pra você um trechinho de Beatles, você conhece. Imagine there's no people. Não precisa cantar mais nada. Você conhece. Imagine there's no heaven. Você conhece. Quem não conhece a música Imagine? Ou all you need is love. All you need is love, love. Love's all you need. Quem não conhece? Todo mundo conhece. Porque Beatles é autoridade. Porque Beatles não é efêmero, não passa. Beatles não se perde no tempo. Aí tá, vamos pro nacional aqui, que nacional também tem muita coisa que não se perde no tempo, né? Se a gente for falar em MPB, em bossa nova, elas são músicas atemporais. Se você ouvir hoje uma MPB, você fala, uau, olha essa. Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Tá vendo? Quem não é representado por isso? Acorda todo dia a gente faz a mesma coisa, a rotina da nossa vida. MPB é um clássico, é uma autoridade em música. Então veja, quando a gente pensa em sucesso, a gente pensa em algo que pode sumir, desaparecer. Agora, quando a gente pensa em autoridade, a gente pensa em algo que vai ficar. Vai ficar algo que é ali, ó. Outra guerreira, né? Exatamente. A gente se identifica com essas guerreiras. E a gente vê que é algo que não importa o tempo. Eu podia até falar de música clássica aqui, né? Música clássica, Beethoven. Beethoven é autoridade. Tanto que se estuda Beethoven até hoje. E Beethoven é o quê? Do século XVI. E se estuda Beethoven até hoje. Né? Na música, enfim. Então, gente, autoridade, você não vai piscar o olho e se tornar autoridade. Você não vai piscar o olho e se tornar referência. Mas se você fizer o teu passo a passo, você vai se tornar referência e se tornar autoridade na sua região. A referência é mais fácil, porque a referência ela tende a chamar a atenção. E como que você vai ser, então, o ponto de referência de neuropsicopedagogia na sua região? Primeira coisa, você precisa de posicionamento. Posicionamento. Eu tenho uma aluna, ela é minha aluna já desde 2020, e eu tenho muito orgulho dela, Ana Paula Souza Silva. O arroba dela, para quem quiser saber, é Ana Paula Neuropsicopedagoga, tá? Esse é o arroba dela. E quando ela me conheceu, ela tinha feito a pós, né? Ela tinha feito a pós em neuropsicopedagogia, mas ela não queria atuar, não se sentia preparada para atuar, né? Sabe a síndrome de Pamene que eu falo para vocês? Então,
ela se sentiu assim presa com essa síndrome de Pamene e nem pediu o certificado de conclusão na pós. Ela nem pediu. Falou, nem quero, nem vou pegar, não vou atuar, não vou fazer nada com isso aí não, fiz essa pós, mas deixa pra lá. E aí ela me conheceu, a cunhada dela me apresentou, né, pela internet. A cunhada dela mandou um vídeo meu pra ela e falou assim, Ana, veja essa menina, ela fala aí de neuropsicopedagogia, eu sei que você fez tua pós lá, nossa, ela fala de começar a atuar e tal. E isso foi em novembro, e a Ana Paula me conheceu no finalzinho de novembro. E no finalzinho de novembro, eu tava organizando, né, chamando as pessoas para um evento que eu ia fazer. Um evento que era a Jornada Empreendedora do Neuropsicopedagogo. E eu convidei, né, todo mundo na minha audiência, eu tava numa live, convidei. E a Ana Paula, ela assistiu e ela se inscreveu para participar desse evento. E aí o que aconteceu? Ela mandou uma mensagem para mim no NeuroPP Responde. E ela falou assim, Karen, eu vi umas lives tuas, eu vi uns vídeos e você falou isso, você falou para se posicionar. Eu tô me posicionando faz uma semana e eu não tô recebendo clientes, não tem ninguém falando comigo. Faz uma semana que eu tô me posicionando nas minhas redes sociais, tô falando pras pessoas e eu não tenho cliente. Funciona mesmo isso que você tá falando de posicionar? De se posicionar? É mineira, gente, é uma graça. Funciona. E aí eu falei, né, respondi pra Ana, Ana, se posiciona que dá certo. Mas como que eu vou me posicionar, cara? E aí eu expliquei lá um passo a passo pra ela, né? Eu vou explicar pra você, calma, fica até o final, que eu vou explicar o passo a passo que eu dei pra Ana, eu vou dar pra você também. E eu falei, se posiciona que dá certo, se posiciona que funciona. E ela continuou lá, né, fez o que eu falei. O que aconteceu? Teve a nossa jornada. E na jornada, eu falei sobre empreendedorismo. Não tem como eu falar sobre empreender em neuropsicopedagogia sem falar de posicionamento. E aí a Ana já pegou mais um pouco ali do conteúdo de posicionamento. E ela se tornou minha aluna em dezembro. Ela se tornou minha aluna, foi a turma 4 de 2020, eu me lembro até hoje. Turma 4 de 2020. E essa turma começou dia 14, eu acho, de dezembro. E eu lembro que eu falei pra ela assim, Ana, agora você vai assistir o módulo de posicionamento nas redes sociais, você vai assistir o módulo do neuropsicopedagogo pesquisador, que a gente faz toda essa parte de construir branding, de ir atrás das pessoas, porque o neuropsicopedagogo não pode abrir um consultório, sentar a bunda e ficar esperando o paciente chegar, porque ninguém sabe o que é neuropsicopedagogia, ninguém sabe o que o neuropsicopedagogo faz. Não é igual um dentista que abre um consultório odontológico, põe uma placa lá na frente e fica esperando as pessoas procurarem ele na internet, entrar dentro do consultório. Não! Neuropsicopedagogo não pode fazer isso. Tanto que eu até ensino, eu tenho um método que te ensina a começar do zero. O que é o zero, Karen? O zero é sem cliente, sem instrumento, sem consultório. Você começar e construir o processo da neuropsicopedagogia sendo pago pela neuropsicopedagogia. Depois você vai comprar o primeiro instrumento depois que você já fechou o primeiro paciente. Você vai pensar em consultório depois que você já tem vários pacientes, depois que você já é referência na sua região. Esse é o método que eu ensino para você que quer começar do zero. E eu ensinei isso pra Ana. E aí eu me lembro que a Ana entrou no método e a gente tem uma comunidade no Facebook. A gente tem uma comunidade no Facebook e dos alunos exclusivo, tá? E ela postou lá nessa comunidade assim, que ela tinha, né, me conhecido, não tinha pego o certificado ainda, daí ela me conheceu em novembro, já pediu o certificado, porque ela ia começar 2021 colocando a neuropsicopedagogia em prática. Ela falou, vou começar 2021, né, que era empreendendo em neuropsicopedagogia, era a nossa meta de 2020 para 2021. E aí ela falou assim, não tenho nenhum paciente, mas estou me posicionando, é final do ano, mas eu não vou parar, vou continuar me posicionando e eu vou conseguir meus pacientes. E isso foi 29 de dezembro, gente, fazia ali 10 dias mais ou menos que ela tinha entrado no método, fazia mais ou menos um mês que ela tinha me conhecido, e ela mudou o posicionamento dela. Por quê?
ela postava assim, avaliação neuropsicopedagógica, agenda aberta. Restam 2 vagas para o atendimento neuropsicopedagógico. Seu filho precisa de uma neuropsicopedagoga? Fale comigo. Essa era o posicionamento que ela tinha, que ela começou a ter. Aí ela entrou no método. E aí ela conheceu o meu 3º pilar, que é o posicionamento. E a gente participou de um challenge, a gente participou de um evento. E eu expliquei como que devia ser o posicionamento. E sabe o que ela fez? Isso, 29 de dezembro, ela começou a mudar o posicionamento dela. E seguir o passo a passo que eu vou ensinar pra você até o final dessa live. Fica aí comigo. E ela, sabe o que aconteceu com ela? Dia 7 de janeiro, 29 de dezembro, ela não tinha nenhum paciente. Dia 7 de janeiro, ela fez uma postagem na comunidade. Sabe o que ela postou? Meu primeiro paciente, minha primeira avaliação. Tô nervosa, como né, todos vocês também estariam. Tô ansiosa, mas feito é melhor que perfeito. Tá com medo, vai com medo mesmo. E ela postou dia 7. E de repente ela já postou o 2º paciente. E de repente ela já tava fazendo a intervenção daquele paciente que ela fez a avaliação no dia 7. E foi passando, foi passando. Sabe o que ela fez? Começou a aplicar os métodos que eu ensinei pra ela. Quando foi em final de janeiro, ela foi convidada para dar entrevista na rádio e falar de neuropsicopedagogia. E ela foi na rádio da cidade dela e ela falou de neuropsicopedagogia. Quando foi em fevereiro, ela foi convidada, gente, inusitado, mas eu vou contar para vocês. Ela foi convidada por uma academia para atender as crianças, os filhos das mães. As mães iam lá malhar e ela fazia avaliação e intervenção numa sala, na sala lá de fazer avaliação física. E ela começou a fazer essa parceria com a academia. Resumindo, ela abriu um espaço na casa dela. Primeiro ela tinha feito ela só tinha uma mesa na garagem lá. Depois ela mudou a sala da casa dela. Ela botou uma divisória de drywall. Ela organizou um espaço na sala dela, que ela atende um período lá. E ela atende um período nessa academia. E ela atende na escola. E ela é referência, ela é conhecida na cidade inteira como a neuropsicopedagoga. Em 30 dias, ela estava dando entrevista. Mas por quê? Porque ela seguiu o método, porque ela não ficou sentada esperando chegarem os pacientes. Porque ela se tornou referência, porque o objetivo dela era ser o ponto de referência da neuropsicopedagogia. Todo mundo na cidade dela que precisa de ajuda com a aprendizagem, mandam para ela. E hoje, os neuropediatras, os médicos também, neurologistas, já querem mandar para ela outros pacientes que vão trabalhar com estimulação cognitiva. Vocês veem que ser referência é mais fácil do que ser autoridade. Que para ser autoridade, você tem que ser referência em bastante tempo, com constância. Você tem que ter conhecimento, você tem que ter fundamentação, você tem que ter planejamento, estratégia e intencionalidade. Você tem que ter técnica, você tem que ter método. E o método eu ensino para você. Que abriu um consultório e está desanimada porque não tem pacientes. E qual é a sua estratégia para captar esses pacientes? O que você está fazendo para captar esses pacientes? Você está postando que a tua agenda está aberta? Você está postando que o seu filho precisa de uma neuropsicopedagoga, fale comigo? Você está postando extra? Você está fazendo feira no teu perfil de neuropsicopedagoga? Porque se você está fazendo isso, para agora. Até arquiva essas postagens para eu não ir lá no seu perfil e olhar depois, hein? Arquiva, esconde, some, consome com isso. Porque esse não é o jeito certo de se posicionar como neuropsicopedagoga. Esse não é o jeito certo de você construir a sua autoridade, de você se tornar referência. Esse não é o jeito certo. Esse é o jeito errado. Esse jeito que as pessoas ensinam, que é o marketing digital, né? Tem aí, Karen, mas eu tô copiando o perfil famoso que postou lá que é a última peça de chemisier. É a última unidade desse colar, tô fazendo igual. Eu vi que alguém postou
Última vaga para você agendar comigo. Agenda aberta. Esse é o jeito errado de fazer neuropsicopedagogia. Esse é o jeito errado de se posicionar. Por quê? Porque para funcionar no online, precisa ter estratégia. E o marketing que você tem que fazer não é um marketing digital, não é um marketing de venda direta. É um marketing de conteúdo. Você tem que colocar conteúdo relevante para as pessoas descobrirem o que é que você faz. Você tem que colocar um marketing de conteúdo nas suas redes sociais. E no boca a boca também. No offline também. Você precisa falar para todo mundo o que a neuropsicopedagogia é. Você precisa falar para todo mundo o que a neuropsicopedagogia faz. Você precisa falar para todo mundo o benefício da neuropsicopedagogia. Para que as pessoas que convivem com você saibam o que é a neuropsicopedagogia, o que ela faz. Para que elas saibam, quando alguém perguntar, elas vão indicar você. Elas vão te indicar. Então, assim, a gente não pode querer captar clientes para neuropsicopedagogia fazendo feira, fazendo marketing de venda direta. A gente não pode fazer isso, porque o pai não sabe o que é o neuropsicopedagogo. O pai não sabe o que a neuropsicopedagogia faz. E se você quer atuar com adultos, o adulto também não sabe. O idoso não sabe. A família do idoso não sabe. O neuropediatra não sabe. O neurologista não sabe. O pedagogo escolar não sabe. Porque você não fala. Porque você não explica. Para se posicionar como neuropsicopedagogo, você precisa construir estratégia. Ter uma estratégia que a gente chama, que é o marketing de conteúdo. Que é você dar conteúdo de valor. Karen, como que é essa parada aí de conteúdo de valor? A Ana postava assim, agenda aberta. Aí no dia seguinte, últimas vagas. Aí no dia seguinte, seu filho precisa de uma neuropsicopedagoga, fale comigo. Mas o público que estava vendo aquilo não sabia que diacho é neuropsicopedagoga. Não sabia que diacho é neuropsicopedagogia. Não sabia. Sabe o que a Ana tinha que ter postado? O que eu ensino pra ela no meu método. E eu vou ensinar pra você, porque eu falei que eu ia ensinar pra você hoje essa estratégia de como você vai construir a sua autoridade, como você vai construir a sua presença digital, como você vai se tornar referência aí na sua região. E sabe o que a Ana tinha que postar, ao invés de agenda aberta? Não é feira de mercado, né? Não é últimas unidades. Ela tinha que postar assim: a neuropsicopedagogia é uma ciência prática que atua com sujeitos com dificuldades de aprendizagem. Seu filho teve alguma dificuldade de aprendizagem hoje? O neuropsicopedagogo faz isso. Seu filho teve algum problema de defasagem escolar no último ano? Olha, pode ser algum transtorno. Precisamos estimular as funções cognitivas. E as funções cognitivas são essas. A neuropsicopedagogia tem isso. Se você não tem paciente, se você não tem instrumento para tirar uma foto lá e mostrar, olha, essa aqui é a Torre de Londres, ela serve para avaliar as funções executivas e a capacidade e a flexibilidade cognitiva é a capacidade do indivíduo de planejar e resolver problemas. Se você não tem esses instrumentos, se você não tem um desafio das cores, esse é o desafio das cores, tá tudo bem. Você vai falar da neuropsicopedagogia. Você vai falar que no Brasil existem mais de 2 milhões de pessoas com TDAH que estão sofrendo por conta de problemas como desatenção, impulsividade, hiperatividade. Começam a fazer algo, não conseguem terminar. Tentam se concentrar e não conseguem. E eles precisam de intervenção neuropsicopedagógica, pois por meio de estimulação cognitiva é possível
modificar a estrutura cognitiva e melhorar a capacidade de atenção e linguagem. É possível melhorar a capacidade de leitura e escrita. É possível melhorar o planejamento, a função de planejamento. Isso é conteúdo sobre a neuropsicopedagogia. Inclusive, a gente tem um evento que a gente chama Challenge do Posicionamento. Eles são desafiados a postar todos os dias um conteúdo sobre neuropsicopedagogia no seu Instagram. E esses são temas, hein, gente? Por favor, anota aí esses temas. São temas que vocês vão postar. Você vai falar o que é a neuropsicopedagogia, por que ela é importante, por que ela é necessária. Você não vai falar de você. Você não vai falar que você está com a agenda aberta. Você não vai falar. Não. Você vai falar, sabe o quê? Você vai falar que o TDAH não é um transtorno de aprendizagem. Você vai falar que o TDAH é um transtorno que afeta a desatenção e controle inibitório. Você vai falar que às vezes a letra feia não é preguiça, não é falta de caligrafia. Pode ser um transtorno de escrita. Será que seu filho tem a letra feia? Opa! E ele vai te perguntar, ele vai falar: ah, nossa, Karen, eu li lá teu post. Meu filho tem todos esses sintomas. Será que ele tem disgrafia? Aí eu vou falar: olha, a gente pode ver, vamos marcar uma avaliação? Vamos marcar uma avaliação? Vamos marcar uma avaliação, a gente conversa. E aí eu faço o processo de avaliação e a gente descobre. E se ele tiver, fica tranquilo, porque daí a gente vai fazer um processo de intervenção para amenizar esses sintomas. Porque transtorno não desaparece, né? É assim que a gente constrói autoridade. Sabe como? Dando palestras. A gente está com a imersão aí. A quarta-feira tem a última parte da nossa imersão, para quem está inscrito. E eu estou ensinando a fazer uma roda, né, um ciclo de palestras e oficinas, um projeto técnico para você apresentar nas escolas. Para você chegar nas escolas, mostrar que você conhece o que você está falando, que você sabe do que você está falando, que você quer ajudar a escola a superar os problemas de aprendizagem. E aí, lá na escola, tem clientes em potencial para você. Só que você tem que ir na escola. Você tem que falar para as pessoas. Não adianta alugar uma sala e ficar sentada esperando o paciente chegar. Não adianta postar no seu Instagram agenda aberta e ficar esperando alguém mandar mensagem para você. Link no meu WhatsApp na bio. Não adianta. Você precisa dar valor para mostrar que você tem valor, que teu trabalho tem valor. Porque você por si só já tem valor. Acredite nisso, você tem valor. Mas você precisa mostrar o seu valor. Você precisa mostrar para os pais, para os seus clientes em potencial. Por isso que é tão importante você ter um público-alvo. Tem gente que fala para mim assim: ai, Karen, posso escolher um nicho na neuropsicopedagogia? Gente, a neuropsicopedagogia é um nicho. Ela em si é um subnicho. Ela é um nicho da educação. A neuropsicopedagogia é um nicho. Você não vai ter um nicho dentro do nicho. Você vai ter um público-alvo. Por quê? Porque você vai se especializar num processo de avaliação, num processo de intervenção. E aí você vai ter um público-alvo. Bebês, crianças, adolescentes, só adolescentes, adultos, idosos, jovens adultos. Entende? Casos de pós-Covid. Você pode ter o público-alvo, mas não é um nicho isso. Você não vai, eu só vou atender TEA. Não existe isso na neuropsicopedagogia, gente. Eu só vou atender TDAH. Não. A neuropsicopedagogia, nosso nicho, é atender a aprendizagem. A gente vai trabalhar com aprendizagem pelas funções cognitivas. Ponto. Period. Não tem outra coisa. É isso. É isso. E para você se tornar referência, você precisa ir para ação. Você precisa tomar para si essa responsabilidade de ser a porta-voz da neuropsicopedagogia aí na sua região. Olha a Ana Paula. A Ana Paula foi lá, falou lá na rádio, ia começar o ano letivo. Ela foi lá e falou assim: olha, eu sou neuropsicopedagoga, vai começar o ano letivo. A gente teve a defasagem toda de 2020. Vocês não querem conversar comigo num quadro aí, não? Chamaram ela para um quadro. Ela foi lá e falou na rádio.
o que era neuropsicopedagogia, para quem que era, para quem que não era, o que que faz, o que que não faz. Ó, ela não dá mais conta de atender porque choveu o cliente. Ela tem lista de espera. Os meus alunos que seguem o meu método, que aplicam o meu método, eles têm lista de espera de atendimento. Por quê? Porque a neuropsicopedagogia é o melhor nicho de 2021. Foi, né? O melhor nicho de 2021. É o melhor nicho de 2022 e vai continuar sendo o melhor nicho, porque tem demanda, porque a demanda é imensa. Porque não há profissionais se posicionando. Porque não há profissionais se posicionando. Não há autoridade. Não tem referência. Não tem. Então você não pode ficar sentado, sentada. Você precisa ir para ação. E é por isso que a nossa meta de 2022, a gente falar assim, slogan, merchandising, né? É a nossa frase, a nossa meta que nos motiva para 2022 é neuropsicopedagoga em ação. Neuropsicopedagogo em ação. Como eu sou mulher, eu vou falar neuropsicopedagoga em ação, porque é pra mim, é pra eu levantar e ir pra ação. É pra você levantar e ir pra ação. Porque a neuropsicopedagogia, se ela não é conhecida na sua cidade, é por culpa sua. É porque você não levou ela pra lá. É porque você não foi a porta-voz da neuropsicopedagogia. Entendem? Isso é se tornar referência. E por quanto mais tempo você conseguir se tornar referência, você vai se tornar autoridade. E é isso que eu desejo para você. Eu desejo que você seja uma autoridade em neuropsicopedagogia. Eu desejo que você se torne a referência da sua região. Eu desejo que você possa viver de neuropsicopedagogia. Porque, ó, não é o... Eu fiz uma pesquisa com os meus alunos e a média que eles estão cobrando para atender por sessão é R$150. Tem gente que cobra menos? Tem gente que cobra mais? Tem. Mas a média, se a gente pegar tudo, botar ali e ver a média, é R$150 por sessão de 50 minutos, de 1 hora. Que profissional ganha isso por hora? E você pode ganhar isso por hora. Mas para isso, você precisa se tornar referência. Você precisa agir, colocar a neuropsicopedagogia em ação. E eu já vi ali colocando, mas a gente sai da pausa, não sabe o que fazer. Mas eu tenho insegurança, tenho medo, não sei como começar, não sei o que fazer. É por isso que eu estou aqui para te ensinar. Porque essa é a minha missão. A minha missão é fazer com que cada vez mais profissionais da neuropsicopedagogia atuem com neuropsicopedagogia, sejam porta-voz da neuropsicopedagogia. Eu tenho meu método, vocês sabem, eu tenho, né? Mas eu não deixo de vir aqui falar para vocês. E é por isso que 2022 não podia ser diferente. Não podia ser diferente. Nós sabem que eu tava vendo esses dias um vídeo, e não tem nada a ver com educação, era um vídeo de finanças. E a pessoa tava falando assim sobre finanças. Não sei se vocês conhecem o Thiago Nigro, que é o primo rico, né? E eu vi um vídeo dele, ele falou assim, que as pessoas pensam que o maior ativo, né, do mundo é o dinheiro. Mas, na verdade, o maior ativo do mundo é o nosso tempo. Porque é com o tempo que a gente gera a nossa força de trabalho que vira dinheiro, certo? Mas ele falou assim que o maior ativo que ele pode dar para as pessoas é o tempo dele com o conhecimento que ele tem. E eu me identifiquei muito com aquilo. Por quê? Porque esse é o meu maior ativo, meu tempo e meu conhecimento. E eu escolhi dar o meu tempo e o meu conhecimento para vocês. Um beijo e até mais. Tchau, tchau, pessoal.